Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o café. A gente sabe que o mercado está acompanhando essa colheita tão esperada do Brasil. Hoje nós tivemos um novo número de expectativa de safra divulgado para o IBGE. Esse número ele é um pouco menor do que aquilo que o próprio Instituto já tinha falado. O mercado ontem e hoje tem tido dias tranquilos, sem grandes movimentações, porém com movimentações de quedas entre 100 e 140 pontos nos principais contratos. Para a gente entender o que está acontecendo, como o mercado está fazendo a leitura de tudo isso, desses novos números e da colheita aqui no Brasil, a gente vai conversar com o Luiz Fernando Monteiro. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, pessoal do Notícias Agrícolas. Luiz, eu gostaria que a gente começasse, então, conversando sobre essa movimentação de hoje. A semana começou ontem quase sem movimentações lá em Nova York, o mercado fechou bem próximo ali da estabilidade. Hoje a gente terminou com quedas. O que tem pressionado esse preço? É a alta do dólar novamente? É a pressão desse novo café entrando no mercado? O que a gente pode falar para o produtor? O mercado segue nessa tendência, né, de pressão nesses últimos dias, apesar de volumes mais baixos negociados, tanto em Nova York, BMF, como o próprio mercado físico aqui do Brasil, né? Realmente a entrada da safra é um dos fatores aí que ajuda a pressionar os preços. Nesse momento, nessa semana, temos visto a alta do dólar, né? Hoje estamos vendo uma alta de aproximadamente 0,80%, o mercado trabalhando na faixa de 4,90, e teoricamente isso ajuda a pressionar os preços da commodity do café. Eu gosto de falar teoricamente porque nos últimos dias, semanas, essa correlação não é tão forte como costumava ser, né? Então, não necessariamente quando o dólar sobe, o café cai e vice-versa. Então, nesse momento, acredito que a entrada da safra boa, excelente, que está tendo no Brasil, junto com uma ausência de notícias climáticas, está ajudando a pressionar mais os preços lá fora. Falando em entrada dessa nova safra, Luiz, hoje o IBGE divulgou uma nova expectativa, para ser mais exata, eles estão esperando aí uma safra de 57,3 milhões de sacas de café. Esse número é um pouquinho menor do que eles tinham dito anteriormente. Esse número tem algum peso também sobre o mercado lá fora? Como que você avalia? Eu acredito que o pessoal tem uma série de, vamos supor, de fontes, né? Tivemos o SDA que divulgou informações há uma semana, alguns dias a mais aí, mostrando uma safra do Brasil de 67,9. Exportadores têm seus números, a indústria outros, cooperativas, né, que estão diretamente ligados aos produtores também têm seus números e cada um interpreta de uma forma. Acredito que, independentemente desse número do IBGE, se considerarmos os números mais baixos com os mais altos, café é uma produção muito boa para o Brasil, para o produtor que, além da produtividade boa, vai ter, a princípio, cafés com qualidades muito boas também, já que o clima está favorecendo no momento. Luiz, a gente ainda continua com aquela incerteza na questão de oferta e demanda, sobretudo sobre o consumo por conta da pandemia. A gente tem aí algumas notícias de que começa a ter flexibilização, principalmente lá fora, nos principais consumidores. O que você acha? O mercado do café tende ainda a sofrer essa incerteza por mais alguns meses? Eu acredito que sim, viu, Virgínia? Acho que no começo do ano, em janeiro, a gente chegou a conversar sobre isso, sobre como entender como seria a influência da Covid no mercado, né, no consumo. Teve uma corrida inicial por muitos produtos, inclusive no café, as pessoas comprando, as próprias empresas torrefadoras adquirindo café, pois não sabíamos como ia ser a parte logística, como ia ser a colheita, como ia ser a influência sobre o próprio consumo, né?
Nesse momento, a gente percebe que teve uma troca do pessoal aumentando o consumo doméstico, tanto na Europa, Estados Unidos, como no próprio Brasil, né? As características são um pouco diferentes, porque nos Estados Unidos e Europa são os países desenvolvidos, lá temos uma alta demanda pelo consumo doméstico de cápsulas, né, da monodose, que mudou um pouco a cultura, vamos dizer assim, do consumo do café. Então, esse um consumo que aumentou bastante com a pandemia, o mercado mudou um pouco nesse sentido, assim como também as pessoas, né, acredito que as pessoas que tomam café não deixam de consumi-lo, né, mesmo num momento difícil de crise econômica, de problemas financeiros, as pessoas mudam de marca, talvez, passem a tomar um café um pouco mais barato. Isso, inclusive, foi divulgado ontem, se não me engano, por uma rede de mercados americana, que eles observaram isso, uma busca pela aquisição de máquinas de monodoses e a fidelização da marca, assim como uma mudança de alguns consumidores em relação à marca que eles compravam, comprando mais quantidade de um café, vamos dizer, mais baixo. Isso no exterior. Aqui no Brasil, acredito, como o pessoal do mercado fala, o pessoal mais antigo também, um grande fator de consumo no Brasil se torna o ralo, a pia, né? As pessoas costumam fazer um bule, uma jarra, toma um pouco do café, depois troca, faz de novo, enfim. Então, não dá para quantificar, acredito, na minha opinião, a mudança do consumo das cafeterias, dos escritórios, do comércio, vamos dizer, nas estradas, se está compensando o aumento do consumo doméstico. Eu acho que esse é um dos fatores que é difícil nós quantificarmos. Do outro lado, como você citou, o mercado europeu, o americano está abrindo aos poucos, as cafeterias tendem a voltar a funcionar, é onde existe um grande consumo de cafés especiais, né, os cafés de melhor qualidade. Esse sim é um setor que acredito que sofreu um grande impacto por ter essa especificação, essa especialização de quem prepara o café, o barista numa cafeteria, num restaurante, em um lugar que utilize um café melhor. Esses estão sofrendo mais. E uma notícia que ontem também saiu, a Dunkin' Donuts, né, uma rede muito grande americana, anunciou que pretende, assim que voltar a abrir os restaurantes, contratar mais de 20 mil pessoas. Então, é uma expectativa boa para a economia. No Brasil, eu já acho que os passos ainda são mais lentos. Luiz, falando um pouquinho sobre os preços lá em Nova York, diante de todas essas informações, essa safra entrando, o dólar que a gente vive aí, esse momento de estabilidade, você acha que a gente deve continuar com os preços nesses patamares ou a gente pode voltar a romper 100 cents por libra-peso novamente? Eu acho que no momento é complicado o mercado subir muito. Existe algumas formações técnicas que mostram uma possível alta, mas eu acredito que no momento a questão da colheita no Brasil, a safra grande, assim, essa dúvida em consumo que deve ter uma queda no período todo e uma desvalorização do real continua impressionando o mercado. Lembrando que, como eu disse, a correlação não está tão perfeita, né, sobre a moeda, mas com certeza, se nós observarmos se o dólar subir novamente, hoje estamos na faixa de 4,90, buscar os 5, o que não creio seja difícil pela instabilidade política do país e por tudo que está ocorrendo, acho que pode ajudar a pressionar e a gente poder ver café Nova York abaixo de 95 e podendo beliscar próximo de 90. Luiz, em mercado físico, a gente já sabe que tem pouco mercado
pouco café no mercado nesse momento de entre safra, mas o produtor ele tem fechado o negócio ou por ter negociado quando os preços estavam mais positivos, ele prefere segurar esse café e esperar uma possível retomada desses preços? O mercado tá bem lento mesmo, o físico não está sendo muito negociado em virtude do que você citou e a gente chegou também a comentar em outros momentos de entrevista que o produtor brasileiro ele se tornou muito profissional, ele conseguiu e tem aproveitado muitos momentos do mercado, as oportunidades. Então, desde do fim do ano passado, tivemos altas consideráveis, muito boas no Nova York, BMF, junto com esse movimento do dólar em reais, ficou um mercado muito bom, muito interessante para o produtor, e o produtor aproveitou isso. Ele vem vendendo, vendeu bastante, inclusive safras futuras para 2021. Tem pessoal que comenta ter vendido já café para 2022. Então, nesse momento que não está tão vantajoso, o produtor recuou, está esperando um momento melhor para o mercado, já que ele aproveitou muito bem as altas que foram observadas. Falando em produtor, Luiz, você tem acompanhado a colheita aqui no Brasil? A gente tinha aquela incerteza sobre questão de mão de obra, por conta também da pandemia. Como que você tem avaliado o retorno que você tem? O produtor está conseguindo fazer esse trabalho sem maiores problemas? A gente já sabe que o clima tem ajudado, mas em questão de mão de obra, o produtor encontrou alguma dificuldade? Pelo que eu acompanho com o pessoal, especialmente na parte de Minas, assim, o pessoal não está tendo problema. Como eu disse, eles são muito profissionais. O produtor brasileiro, ele tem se preparado muito em todos os sentidos e, inclusive, em relação a essa questão da Covid, creio que eles já foram aos poucos se preparando em relação a transporte, como trabalhar com os funcionários, com as pessoas, e não foi me relatado assim nenhum grande problema, nenhuma grande dificuldade até o momento. E como você disse, o clima, não temos nenhuma expectativa de efeito climático daqui para frente, digo nos próximos dias, uma semana por aí. A chuva também veio muito pouco, tivemos uma possível entrada de frente fria 15 dias atrás, isso ajudou o mercado em um momento a dar uma subidinha lá 15 dias atrás, e depois voltou, viemos para baixo de 100, não conseguimos recuperar mais. Então, temos aí um bloqueio a princípio atmosférico, sem chuva pelos próximos 5, 6 dias, e o que é muito bom para a colheita, para acelerar o ritmo, assim como para a qualidade, né? Fernando, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui Obrigado. no Notícias Agrícolas e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Virginia. Essa foi a nossa entrevista, então, com o Luiz Fernando Monteiro, da Terra Investimento, para a gente acompanhar esse mercado do café. Ele trouxe para a gente que os preços em Nova York devem ficar nesses patamares, podendo ser registradas mais baixas nos próximos dias. Os preços, como o produtor já sabe, têm sido pressionados pela entrada dessa nova safra, que o mercado aguarda pelo Brasil, porque os estoques já estão bem baixos, e também pelas questões climáticas, e também, a gente não pode esquecer de falar da pandemia do coronavírus, que acaba gerando muita instabilidade em todo o setor financeiro a nível global. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.